tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2012, domingo. O verbete é de número 2213. Ele tem 8 páginas, 53 logias e 19 máximos. Eu enfatizo aqui a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é estratégia de enfrentamento. A especialidade é a etologia. Quem redigiu o verbete com muito critério foi o professor Rui, que está aí muito bem assessorado. Definição. A estratégia de enfrentamento é o modo ou maneira específica da consciência responder às ameaças contingentes, os percalços, revés, adversidade, frustrações, estresse e aos constantes desafios propostos pela evoluciologia, buscando adaptação e manutenção da integridade consciencial. O exercício da inteligência evolutiva no enfrentamento crítico. O exemplarismo alheio encorajando os autoenfrentamentos. As estratégias de reasseguramento da consciência com ansiedade social. O estratagema recorrente de colocar panos quentes ou a evitação. As autofugas através dos comportamentos compulsivos, drogas, alimentação, consumismo, sexo, internet, workaholism. A procrastinação estagnante. Eu li apenas um pedaço, tem 29 linhas aí a fatologia. A estratégia da autovivência do estado vibracional na qualificação dos autoenfrentamentos ou enfrentamentos cotidianos. A estratégia do encapsulamento promovida pelo amparador em situações críticas. A pré-aula do professor itinerante de conscienciologia. O desequilíbrio energético gerado pelo ansiosismo. Tem mais coisa, eu li apenas um pedaço. Na argumentologia tem aí aqui a seção do regressismo com 11 modos atávicos de enfrentamento, reforçados em inúmeras retrovidas, com as respectivas respostas nosográficas atuais, relacionadas, passíveis de ser observadas no universo da consciência pré-serenona. Agora, na personalidade, aí o tópico sobre personalidade tem 9 exemplos de transtornos de personalidade, com as respectivas ameaças, os medos, as estratégias de enfrentamento excessivas e estratégias sadias a serem desenvolvidas. Na remissiologia, nós chamamos a atenção dos 15 verbetes, adaptabilidade, adaptaciofilia, imunidade consciencial, escolha evolutiva e paraetologia. Frase enfática. As estratégias de enfrentamento aplicadas nos momentos críticos de desafios evolutivos traduzem o real patamar de autodiscernimento, polo maturidade e inteligência evolutiva da consciência. Você já avaliou a qualificação das próprias estratégias de enfrentamento diante dos percalços e desafios cotidianos? Qual o saldo de anticonflituosidade e homeostase holossomática atual? A bibliografia tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise, nós fizemos aqui junto com o João Aurélio, o nosso amigo João Paulo, 20 itens. Eu estou pensando aí nele, que não apareceu, eu queria falar uma coisa para ele. Desafios, superação, vulnerabilidades, autorreciclagem, autoeficácia, confrontação, habilidades, recomposições, psicopatologia, parapsicopatologia, psicossomatologia, psiconeuroimunologia, neurociência,
temperamentologia, consciencioterapia, desassediologia, reeducaciologia, solução, reestruturação e adaptabilidade. Agora, o verbete de hoje, dinamismologia, nós temos aí na argumentação 25 fatores determinantes da criação e manutenção do dinamismo prolífico da consciência homo-mulher. Eu chamo a atenção para vocês verem esses 25 itens. Agora, questionamento. Ao verbetógrafo, poderia comentar na página 9, sinergismologia, o sinergismo, senso de alta eficácia elevado, locus de controle interno, estilo explicativo otimista, no manejo de situações estressantes. Ok, esses três conceitos são conceitos que eles se relacionam. A alta eficácia elevada é a crença ou a percepção de que a gente dá conta de atingir determinado resultado. Quer dizer, a pessoa se vê na condição de ter as habilidades necessárias para atingir um determinado resultado. Então a gente diz que a pessoa tem um senso de alta eficácia específico para aquele desafio, aquela tarefa, né? Locus de controle interno diz respeito a um conceito de Julian Rotter, que também é uma crença, a crença de onde está o centro de controle do reforço. O que seria isso? Quando uma pessoa tem o centro de controle internalizado, ela entende que para atingir determinados objetivos na vida, ela tem que contar principalmente com os próprios recursos. São os próprios recursos que vão levar a atingir esses objetivos, né? Então ele diz que a pessoa tem um senso, o locus de controle internalizado. Geralmente pessoas mais empreendedoras, elas apresentam essas características de locus de controle interno ou internalizado. Já pessoas com locus de controle externo, elas acham que a gratificação que elas vão ter na vida não depende tanto delas, depende sim de fatores externos. Então, é a sorte, é porque Deus quis, enfim, ela coloca no externo, então, a base do que vai acontecer na vida dela, e não na autorresponsabilidade, né? E estilo explicativo é um conceito de Martin Seligman. Ele diz o seguinte, que uma pessoa, ela desenvolve ao longo da vida um estilo para explicar eventos negativos e eventos positivos, né? Então, quando a pessoa tem um estilo explicativo mais otimista, ela tende a ver os aspectos mais favoráveis, né? Mesmo em eventos negativos, ela tende a entender que esse evento negativo ele é temporário, ele é circunstancial, ela não generaliza o evento negativo, né? Então, ela não foi mal, por exemplo, numa prova, ela não fica se lastimando, se culpando, se sentindo o último, né? Ela procura identificar o porquê que ela tirou aquela nota e ela já entende que se ela se aplicar, se ela rever bem melhor o conteúdo, na próxima vez ela vai ter um sucesso, né? Vai melhorar a performance dela. Já uma pessoa com um estilo explicativo pessimista, né? Ela geralmente vai usar essa experiência negativa, mais esse evento negativo, para reafirmar crenças, pressuposições já disfuncionais que ela já desenvolveu ao longo da vida. Então ela pensa assim, é sempre assim mesmo na minha vida, sempre assim, as coisas sempre acontecem, estão tudo para trás, eu não presto mesmo, eu não funciono bem. Quer dizer, isso que a gente entende como estilo explicativo. Quando essas três coisas estão no sentido de uma alta eficácia elevada, um locus de controle internalizado e um estilo explicativo otimista, obviamente que a pessoa ela tem muito mais flexibilidade para lidar com os reveses, com os percalços do cotidiano da vida. Paradoxologia, página 11, primeira linha. Poderia comentar o paradoxo da agressividade sadia. A agressividade geralmente é uma palavra que as pessoas consideram, às vezes tem uma conotação, dão uma conotação negativa, né? Mas isso não é real, isso não é verdadeiro. Visto que se a pessoa ela for muito complacente, ela for muito, vamos dizer assim,
ela, diante de uma situação, por exemplo, anticosmoética, né, em que as coisas estão saindo do controle, a pessoa percebe essa realidade e ela não faz nada, ela não se posiciona, né, ela acaba compactuando com essas situações, né, ela vai acabar entrando num processo de interprisão, ou alimentando uma interprisão. Então, e muitas vezes não vai ser possível apenas uma postura tranquila, serena, porque isso só, muitas vezes, não vai resolver, né? E a pessoa ela vai ter que ter mais, vamos dizer assim, energia, um pouco mais de adrenalina no posicionamento. Então, essa agressividade sadia, ela às vezes é necessária. Eu lembro aqui um exemplo, até como na docência conscienciológica, uma viagem que eu fiz a Maceió, uma palestra pública, isso foi em 1995, onde no terço inicial da palestra começaram a entrar no auditório uma série de pessoas vestidas assim, de terno, com um objeto debaixo do braço, preto, que depois eu identifiquei que eram Bíblias, né? Então entrou assim uns 7, 8 pessoas, elas entraram no salão e enfileiraram na parede. A palestra estava cheia, estava lotada, e essas pessoas começaram a fazer perguntas sobre Deus, de Deus para cá, e o que vocês acham de Deus, e eu fui me posicionando, né? Essa questão não é uma questão relevante para nós, isso é do campo da teologia. A gente entende que há consciências evoluídas, né? Que há um processo evolutivo acontecendo, mas esse Deus que às vezes as religiões pregam são ficcionais, né? Aquela ideia de aquele homem que está lá, que está superentendendo, né? Que pune, enfim. E foi por aí que a gente argumentou, né? E eles insistiram tanto, voltando sempre na mesma questão, que chegou uma hora que me deu uma zica, né? Que eu não me reconheci, né? Só faltou realmente eu mandá-los todos para os quintos, mas assim, com bastante tranquilidade, né? Tranquilidade nas palavras, aqui, mas na energia e sem adrenalina. Sim. Eu já fiz isso tudo. E aí eu cheguei até a convocar o auditório inteiro. Então, pessoal, vocês vieram aqui para escutar uma palestra de projeciologia e conscienciologia, correto? Alguém veio aqui para escutar elucubrações sobre o divino? Aí todo mundo ficou quieto. Levante a mão, quem veio aqui para assistir uma palestra de projeciologia? Aí, o povo levantou o braço, a mão, né? E aí, na sequência, eu falei, então, a porta está aberta. Né? Eu não me reconheci, mas eu vi, se eu não faço aquilo, eu ponho tudo a perder, né? Os amparadores, às vezes, vão ficar subvendidos. Tomar conta do auditório, né? E você fica com cara de tacho. Sabe? Cara de tacho não é uma coisa boa, nem de caçarola, não é bom. Fatologia, página 8, segunda linha. Poderia ampliar. As estratégias de reasseguramento da consciência com ansiedade social. Geralmente a personalidade com ansiedade social, ela tem um medo de exposição muito grande, né? Ela vê os outros como críticos implacáveis. Ela tem sempre a impressão de que ela está sob escrutínio alheio todo o tempo. É assim do holofote, né? Ela acha que tem um holofote sobre ela, que tudo que ela está fazendo, até a piscadela que ela dá, ela acha que os outros estão observando esse comportamento, né? Então ela tem muito receio da crítica, da heterocrítica, né? E com isso ela começa a desenvolver uma série de comportamentos para não demonstrar a própria ansiedade e o próprio medo, que geralmente se converte em respostas fisiológicas, né? Até mesmo comportamentos. Ela tenta disfarçar isso, mas a energia ela não consegue disfarçar, né? Então ela às vezes utiliza artimanhas do tipo, ela põe duas camisetas por baixo da camisa, porque ela sempre transpira muito, e ela acha que todo mundo vai estar vendo lá a transpiração dela, e vai estar lá, né? Você está nervoso, eu estou vendo. E ela vai num encontro social, por exemplo, se tem copo de plástico, ela não pega, ela não toma nada, porque ela precisa firmar a mão, né? A mão, a gente fica trêmula, então ela vai pegar o copo de plástico, não vai dar certo nela, aquilo vai pular tudo para fora.
né? Se tem copo, por exemplo, copo de cristal, isso tudo eu vi, gente, já. Copo de cristal, um copo fino, também ela tem receio de pegar, porque ela tende a forçar o copo, isso pode quebrar e ela vai se machucar. Ela não come massas quando está diante de uma situação social, e ela tem receio de que o molho caia na camisa, e vocês sabem, né, gente, um molho cair na cabeça é uma coisa muito vexaminosa, né? Essa é a percepção que a pessoa tem. Então, esses comportamentos de asseguramento, eles acabam perpetuando o próprio processo da ansiedade social. A pessoa ela não confronta, ela não desafia esses comportamentos, né? Quer dizer, se dispor a pagar para ver o que vai acontecer se eu não me utilizar desses comportamentos, né? Às vezes a pessoa ela se permite uma, duas vezes, ela já consegue corrigir esses esquemas disfuncionais, né? essa percepção errônea que ela formou e generalizou ao longo da sua história de vida. Fatologia, página 9, primeira linha. Poderia explicar as estratégias hipercompensatórias dificultando o autodiagnóstico? Sim. Uma estratégia hipercompensatória, do ponto de vista mental, psicológico, seria o correspondente da estratégia instintiva de sobrevivência, que é a luta, né? Nós temos a luta, fuga e o congelamento, aquelas respostas primárias de sobrevivência. Diante de uma ameaça, você avalia se você pode enfrentar, tu parte para a briga. A pessoa, no caso, aí parte para a briga, né? Ela pode avaliar que ela não tem condições, ela foge, fuga. E o congelamento, a pessoa ela paralisa, que tem certos predadores que de fato não faz serventia, né, de animais que mortos, né? Animais mortos eles não comem, carniça eles não comem. Então eles são muito sensíveis a movimento, né? Eles precisam que o animal esteja em movimento e esse movimento os instiga à predação. Então a hipercompensação seria o equivalente mais sofisticado da luta. O que seria isso? O indivíduo tem uma lacuna, ele percebe uma insuficiência, isso pode ser real ou não, geralmente não é real, pelo menos o grau, a gravidade daquilo que o indivíduo percebe como um problema, e ele começa a desenvolver uma série de comportamentos para tentar superar aquela insuficiência, aquele complexo, né? E nessa tentativa de superação do complexo, ao invés disso ser uma compensação, quer dizer, uma coisa saudável, passa a ser algo doentio, até patológico, né? Literalmente patológico, né? Passa a ser. Então a hipercompensação, por exemplo, vou dar um exemplo, eu acho que ajuda até a clarear. Por exemplo, a pessoa tem uma fracassomania, né? Ela tem uma concepção de que nada que ela faz é tão bom, que ela não consegue atingir objetivos básicos, ela se compara com as pessoas e percebe que ela está sempre aquém, então ela tem um complexo de fracasso. A pessoa ela pode reagir a isso, tentando superar essa condição, né? Processos compensatórios. Mas ela pode cair na hipercompensação. E seria o que a hipercompensação do fracasso? A pessoa ela se torna um hiperempreendedor, né? Ela assume 200 trabalhos, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tentando superar aquele sentimento de fracasso, né? É o super empreendedor, 10 trabalhos, compromissos com todos, alguém pede uma coisa para ela, ela aceita, ela vai fazer também. E aí o que acontece? Esses mecanismos eles acabam sendo disfuncionais, por quê? Porque vai levar a pessoa a confirmar o próprio complexo. Porque uma pessoa que pega 10, 15 trabalhos, obviamente que ela não vai conseguir fazer nada bem feito. Não fazendo bem feito, o erro, a falha, ativa o esquema de fracasso e ela se sente ainda mais. Então só confirma esse ciclo vicioso. Então seria o exemplo aí de estratégias de enfrentamento hipercompensatórias. E elas muitas vezes elas mascaram o autodiagnóstico, né? Porque às vezes a estratégia ela está tão engendrada que quem vê de fora não diz que aquela pessoa tem aquele problema, né? Ainda na fatologia, página 9, terceira linha de baixo para cima. O falso positivo na avaliação das ameaças. O falso positivo na
na avaliação da ameaça. É uma questão biológica, né? Da evolução biológica. Vou dar um exemplo também que talvez ilustre melhor isso. Vamos supor lá na última era do gelo, eu estou lá, tem aqui, vamos supor que a Eliane está lá junto comigo, na era do gelo. Então, vamos supor assim, acabou de passar aquele inverno rigoroso, e era bem rigoroso a época, né? E ela começa a dizer para mim assim: ó, Rui, o próximo vai ser pior. O próximo vai ser pior. E ela começa a guardar alimento, ela começa a se precaver dessa condição, e não, esse aqui, pior que isso não vai ser, né? E eu relaxo, eu fico tranquilo com a situação. Quem tem mais chance de sobreviver? Ela ou eu? Ela. Quem se preocupa, quem antecipa, né? Antecipa problemas. Então, a evolução biológica, queira ou não, ela privilegiou o falso positivo em relação a ameaças. E isso para nós hoje, devido à evolução, né? A evolução da SOCIM, etc. e tal, os recursos que a gente tem hoje, isso passou a ser um problema também, né? Muitos transtornos de ansiedade têm base nessa condição, né? A pessoa superestima a ameaça, ela vê a ameaça onde não tem, né? Ou um negócio é desse tamanho, ela vê um monstro. Então é nesse sentido que a gente colocou aí. A evolução ela privilegiou a evolução biológica, e a consciência ela tem que aprender a modular isso agora. É a transformação da formiga em elefante. Exato. Agora aqui, ó, tem aqui o Fatologia, página 8, final da segunda linha. Gostaria que ampliasse as estratégias de reasseguramento da consciência com ansiedade social. Você falou, né? Já falamos, né? Na Interaciologia, página 10, primeira linha. Poderia expandir a interação paragenética, genética, mesologia? Bem, paragenética é a herança que a consciência traz, né? Dela mesma. E aí isso envolve o conjunto de retrovidas, daquilo que ela assimilou e acumulou nos corpos mais evoluídos. No caso, o psicossoma, o próprio mental soma, traz o reflexo dessa experiência paragenética. A mesologia, então, é as influências dessa vida atual. E a genética, a herança biológica. Essas três variáveis, elas estão sempre interagindo, né? Mas é possível que a gente veja, em certos casos, a predominância de uma dessas variáveis sobre as outras, né? Então, por exemplo, às vezes a mesologia, a condição mesológica da pessoa, embota uma paragenética, às vezes até rica, né? Isso às vezes acontece, né? A paragenética é rica, a consciência ela tem muita experiência, mas as condições mesológicas, né, as contingências ali da mesologia acabaram fazendo com que essa paragenética não se expressasse tanto ou tão bem, né? Isso vai variar de caso para caso. Nas consciências mais zeradas, a paragenética começa a falar um pouco mais alto, né? Começa a predominar mais, embora exista a questão aqui que o indivíduo ele acaba sofrendo às vezes alguma reminiscência da mesologia. A mesologia ainda ela contamina, né? Ela funciona como um obstáculo, inclusive até a recuperação de cons mais avançados. Né? Polinomiologia, página 10, quarta linha, por favor. Elucide o polinômio lavagem paracerebral, genoflexão. Polinomiologia, página 10, quarta linha. Polinomiologia, quarta linha. Onde está isso? Ah, está aqui. Ok. Lavagem paracerebral. Essa lavagem paracerebral pode acontecer a condição de lavagem cerebral que a consciência já traz, né? Por exemplo, um estágio muito prolongado numa condição de baratosfera, né? de extrafísica, né? De baratosfera, na intermissão, ela pode até acentuar essa condição aqui de lavagem cerebral. Isso diz também respeito ao passado, né? A passadologia, né? Por exemplo, uma vida de um processo de religiosidade fanática, né? Ao longo de muitas vidas, isso de fato deixa marcas que não são fáceis de apagar, né? É preciso uma reeducação
ao longo, às vezes, de algumas vidas para conseguir superar totalmente esse remanescente, né, de paralavagens cerebrais. E a lavagem cerebral é aquela que acontece aqui, né, a educação, a cultura que a pessoa se insere, né, e isso pode recrudescer, pode intensificar, inclusive, a manifestação das paralavagens cerebrais, né, a própria lavagem cerebral de uma cultura, de um meio, de um processo de educação, acaba levando o indivíduo a isso que a gente colocou ali no final, né? A genuflexão. A pessoa é muito genuflexa. Ela está sempre pedindo perdão por estar viva, né? Ela pede desculpa sem necessidade. É aquela condição em que a pessoa ela se anula na sua manifestação, né? É aquele locus de controle interno que a gente falou anteriormente, né? A pessoa se sentir responsável pelas habilidades necessárias, né? A pessoa tem a autorresponsabilidade diante da sua própria vida, da sua própria existência, da sua própria evolução. O genuflexo não, ele tende a colocar isso na mão alheia, e geralmente apela, né? O processo religioso acaba funcionando como uma forma de um indivíduo depositar, né, essa responsabilidade fora dele. No verbete do dicionário, em somatologia, página 13, poderia o termo preguiça mental ser encarado como autocorrupção? Pode, até um certo ponto, sim. Uma boa parte do povo é autocorrupção, por ignorância. Então, todo o quadro de estafa ou estresse, no caso, o estresse de combate de soldados, seria falta de vergonha na cara? Não. Aí já está generalizando, vamos devagar com a dor. Por exemplo, se ele está traindo lá ao regimento dele, se ele é um desertor, isso é outra coisa. Mas olha, tudo você tem que ver o processo da ignorância. Agora, o que eu escrevi ali é o seguinte: estafa é o caminho da preguiça mental, da assídia, e pode acontecer por meio do workaholismo. Quer dizer, uma pessoa que trabalha demais, até com muito boa vontade, ela pode chegar na estafa. Já é o outro aspecto do problema. Então, a primeira coisa é a seguinte: qual a intenção da pessoa de cometer ou de chegar àquela condição, àquele estado? A gente tem que ver qual a qualificação da intenção. Gente, eu queria dizer para vocês que lá fora hoje tem lá um showroom sobre os novos chalés do CAEC. O lançamento é hoje, dia 19. A ocupação do terreno 2, é depois do Rio. São 22 unidades disponíveis para voluntários da CCCI. O total é R$ 27.500, correspondente ao valor do terreno. A possibilidade de parcelamento. A moradia é unifamiliar. O direito é vitalício. Maiores informações é só falar lá no stand no final da abertura. Outra coisa, há um informe aqui da equipe da Holoteca, aos voluntários da Conscienciologia em geral. Dias 19, quer dizer hoje, amanhã, depois, e no dia 26 desse mês, estará realizando um mutirão de organização dos livros nas prateleiras da Holoteca. Horário, das 15 às 18 horas, quer dizer, a hora que acabar aqui, às 3 horas da tarde. Então, a turma lá da equipe convida a todos que puderem contribuir com o trabalho voluntário nesse sentido. Olha, é bom vocês ir lá ajudar a colocar os livros, vocês vão ver livros que vocês nunca viram, sempre vai incentivar a leitura, vale a pena. Agora, hoje eu queria mostrar para vocês, aqui, filme, chama-se Colapso. É do National Geographic. Agora, o negócio é o seguinte, são 2 DVDs. Tem, para vocês terem uma ideia, são mais ou menos 4 horas e meia de gravação, de filmagem desse documentário. Ele é impressionante. Quem fez isso aqui é baseado nos livros do Jared Diamond, que ganhou já o prêmio, aquele Pulitzer e outras coisas mais de literatura. Ele é recordista de venda por 2 anos
de acordo com o New York Times, o homem é uma cabeça. Ele aparece falando as coisas todas. Agora, uma das coisas mais impressionantes que tem nesse documentário é o problema da água. Como é que a falta d'água com o tempo acabou com as civilizações. Então, um monte dessas civilizações ele pega e mostra ali na bucha, concretamente. É impressionante isso aqui. Por exemplo, o Bush, esse povo devia de ver esse documentário. É da National Geographic. Tá? Agora, o que se passa? Por exemplo, ele mostra aquela enorme fábrica que existiu durante décadas e que era movida com gasolina. E que depois aquilo sumiu, porque não tem tanta gasolina mais para colocar o óleo, para colocar ali. Então, aquela monstruosidade, uma verdadeira cidade, está tudo lá um esqueleto, não funciona mais nada. Mas aquelas máquinas imensas. Agora, ó, ele vê isso nos Estados Unidos, vê isso na América Latina, vê isso na história, vê isso por todo lado. Os maias, por que que os maias acabaram? Aquele povo, por exemplo, que começou a devastar as árvores para fazer lenha, para movimentar alguma coisa, que depois acabou com a própria civilização. Eles se mataram. É o suicídio coletivo. Agora, tudo ele baseou nesse termo, colapso. Quer dizer, tudo veio abaixo. Então, quem está estudando aí o processo da ecologia, precisa de ver essas 4 horas de filme que tem nisso aqui. Vale a pena ver. Então, o nome é Colapso National Geographic. 2 DVDs que tem. Vale a pena ver. É muito sério isso. Aqui, agora eu fiquei pensando de a gente reavivar o Cine Pipoca lá, que acabou, né? Porque sempre esse aqui vale a pena. O homem explica tudo, qualquer um vai entender. Agora, ó, muita gente, se for ver isso lá, 2 horas das exposições desse homem, vai ficar sem dormir, tá? Eu já estou avisando, aquelas florzinhas sensíveis dos Alpes não vão se sentir bem. Entende? Cuidado, que isso aqui não é frescurite, não. É baseado em fatos. A situação é terrível. Vale a pena ver. Agora, ó, defesa da ecologia e o futuro desse planeta. Muito sério. Agora, eu falei da água, mas não é só a água que acontece, tá certo? São os tipos, as qualificações de energia, uma série de coisas. Mas a água é seríssima. Nós aqui, é tanto que eu queria pedir para você, para examinar que nós temos aí recolhido a água da chuva, mas ainda não colocaram aquela bombinha, precisa pôr uma bomba para poder jogar a água da chuva em cima das nossas plantas, inclusive agora o jardim que a gente criou lá. Nós vamos criar outro jardim, né? Então é preciso de tirar, porque tem aí, eu não sei quantos litros, mas quantos litros tem? 20 mil? Tem 20 mil litros d'água debaixo da área ali. Então vamos usar isso aí. Então aqui nós temos água. E outra coisa, nós estamos no coração do aquífero Guarani, que é um dos maiores do planeta. Então a gente pode usar essa água sim, vamos usar. Entende? Para ver se a coisa fica mais verde aqui. Agora, por exemplo, nós estamos precisando. Vocês sabem que muita coisa da soja já foi embora, né? Devido a essa seca que está dentro. É um estilo violento a situação. Tem flor lá no meu jardim que está tudo entregas baratas. Elas estão, sabe? Estão sofrendo com o negócio, estão tudo rendidas. A situação não é fácil, por causa do calor. De modo que, vão pensar. Agora, esse filme é o maior que eu já vi em matéria de processo de água. Agora, ó, por aí a gente vê como é importante isso que a Itaipu está fazendo para ver a água boa, toda aquela campanha que eles têm feito de defesa da água. Nós precisamos começar a ver isso aqui, que é dentro da ecologia. Muito sério isso aí. Água, água. Pensem bem. É só olhar o que o Jared está falando, que o negócio é... Vocês vão ver, muita gente foi embora. Muitos de nós talvez tivemos nessa. Por que não? Está entendendo? Essas civilizações foram embora por causa disso. Não é só a ascensão e queda do Império Romano, não. Ele fala muito mais coisa do que isso.
É muita coisa que foi embora por água abaixo. Agora ele mostra os locais, aqueles esqueletos de tudo que a humanidade já fez, tudo quanto é lado, uma vergonha. E não é esqueleto de prédio do jeito que tem aí na cidade, não. O negócio é aquela, às vezes a cidade inteira, uma metrópole antiga inteira, tudo por água abaixo, aquela fábrica imensa, você vê, mas não é possível. Eu fico só pensando, esses caras que é sucateiro, se olhar uma coisa daquela, né, como é que é? Mas às vezes não vale a pena pegar lá para transformar aquilo em alguma coisa. O negócio até hoje ainda não fizeram. Tem dessas verdadeiras fábricas, que são esqueletos hoje, tem dezenas de anos, está lá do mesmo jeito. Tudo pegando chuva, enferrujado, mas se vocês pensarem em matéria de máquina, tem tudo lá dentro. Tudo entregas baratas. Agora, como era movida a uma energia que não valeu mais a pena, por exemplo, a óleo e energia, o negócio está desaparecendo, a gasolina, como é que faz? Vai colocar isso para movimentar uma fábrica? Eles já estão tendo dificuldade para manter os carros? Não. Aqui, mas ele vê isso, dezenas de casos. O lugar de carro, por exemplo, o que é que tem? O fundo do mar, o que é que tem? Entendeu? Loucura. O povo precisava de ver esse aí do National Geographic. Colapso. O Wagner, quando esteve aqui, viu isso aí, ele viu esse filme com o negócio todo. Eu já sabia da existência do filme. Mas agora é que eu vi com calma. Agora, se for fazer isso aí, um dia levar aí para aí o cinema nosso lá, o clube, é decidir com calma, porque são 4 horas de filme. 4 horas e meia, mais ou menos. O total são dois divididos. Mas parou, o cinema parou, né? Está voltando? Está voltando. Ainda não veio, não, né? Mas... Você saiu deixando um buraco atrás. Aquele negócio não está funcionando. A gente nunca deve deixar um trabalho que está fazendo e desfalcando o que ficou. Tem que dar um jeito. Eu cobro isso de você. Valdo. Tá certo? Valdo. Confio em você. Valdo, esse termo que você colocou hoje aqui, o dinamismologia, ele é bem apropriado aqui para o pessoal que aplica a técnica de mais um ano de vida, né? É próprio para isso. Minha dúvida é o seguinte, desses 25 fatores que você colocou aqui, quais seriam, por exemplo, os 3 essenciais para a gente levar em consideração? Olha, um deles que eu acho seríssimo é a assimilação simpática. Agora, a assimilação simpática, quando a gente fala, envolve a desassimilação. Outro muito sério é a reciclologia, que é a ressex e a reciclo. Agora, do ponto de vista geral de vivência, é o sorriso acolhedor, que é a força presencial. De modo geral, se a pessoa começar por aí, ela faz o resto. A vertigem consciencial, a alegria de viver, a amenidade pessoal, entende? A amenidade é um negócio muito sério. Eu estou até guardando aqui, que eu quero colocar num dos verbetes que eu estou estudando lá, que tem um negócio muito sério, que no latinório antigo tem uma expressão que eles usam para isso, sabe? Que é muito séria, que é o problema da amenidade. Então, há uma expressão muito antiga sobre esse locus da amenidade. Então, isso quase é esquecido, de vez em quando o povo não lembra dessa condição. E a vida humana tem que ser baseada justamente nessa situação. Então, esse locus, ele geralmente em latim é o seguinte, é amoenos. Amoenos, é o oé. Então isso quer dizer amenos, é o local da amenidade. Então, por exemplo, nós temos que criar um ambiente aqui, que é um holopensene, que ele é receptivo. Então ele é o locus amoenos, quer dizer, o amenos, da amenidade. Mas, para trazer a pessoa aqui dentro, para descascar com ela. Você está entendendo o que quer dizer? Então, primeiro você assopra, depois você morre. Então, esse locus amoenos é muito importante. O povo geralmente esquece disso.
Isso aqui eu quero falar sobre isso. Professor Valdo, aqui na letra A. Professor, aqui ó, na letra A. Professor, o senhor poderia falar um pouquinho dessa questão do item 6 e 8 da caracterologia, como trabalhar melhor e vivenciar no início da vida? Autodisposição. São essas coisas, por exemplo, que o professor Rui está falando aí, para arrumar a situação. É a pessoa saber como conviver com os outros. E, principalmente, como conviver com os amparadores extrafísicos. Ela tem que ter uma autodisposição, autodisponibilidade, uma prestatividade para ser mini peça dentro do mecanismo multidimensional e interassistencial. Isso é que é a autodisposição correta, né? Agora, dentro da psicologia, do seu trabalho, por exemplo, dentro do problema do empreendedorismo, dentro da PEX, com o processo da proexologia, tudo tem que ter a autopredisponência, a autopredisponibilidade, a prestatividade pessoal. Agora, o oitavo, a automotivação. Quando a pessoa começa a fazer isso, e ela começa a ter sucesso, ela fica exitosa com aquele esforço, isso amplia a motivação. Ela aí entra naquele trinômio que eu falo, automotivação, trabalho e lazer. Ela já não quer ter hobby, o trabalho dela já é o hobby. Ela dispensa o hobby, entende? O divertimento dela já é o próprio trabalho. Agora, isso já é a maturidade, né? Quando a pessoa já alcança uma maturidade. E quando é no início da vida, um jovem que ainda não tem Ele tem que começar a entender isso e ver as vantagens de ser assim. Então ele vai deixar de ser interneteiro doido, tá entendendo? A internet, por exemplo, está criando uma série de doenças novas, devido aos interneteiros doidos. Isso tudo tem que acabar, tem que dar um jeito. A pessoa não entrar nessa. Outra coisa, não vai entrar nos processos de tóxico, que é o que está acabando com essas novas gerações. Todo o povo está tudo morrendo com 14, 15, 16 anos, devido ao crack. Quer dizer, o crack não tem nada de crack. Ele é uma das piores coisas que existe. Entende? Então, isso tudo nós temos que examinar. Agora, a dinamismologia é a base da vida. Vida significa vitalidade, movimento. Senão não adianta. É o que o professor Rui falou aí. E tem aquele bicho, por exemplo, que viu que o negócio está parado, ele não ataca. Por isso que é que tem bicho que finge que morreu. Fica quietinho. Então aí ninguém ataca, porque ele quer uma coisa que tem vida. Ele não quer comer cadáver. A maioria dos bichos são assim. Isso é de uma inteligência instintiva, normal, mais do que óbvio. Você falou, você se referiu a isso aí hoje. É um fato. É o dinamismo, é a dinamismologia. Na página 12, você tem o regressismo número 1. É a segunda questão aí, a reatividade expressa no argumento ad baculum, no uso do deslocamento do argumento ad hominem, na ironia, etc. Né? Na ironia da satisfação malévola. Você podia dar uma aprofundada? Uma soma, aqui no caso, né, a gente está fazendo o contraponto entre uma estratégia que é praticamente animal, primata, né, e como isso às vezes se reflete na manifestação do pré-serenão, né, que pode ainda estar presente na manifestação do pré-serenão. Então são as formas mais sofisticadas de violência, né, argumento ad baculum, baculum é aquele tacaco, né? O argumento da força também, como é conhecido. Né? Aquela história, aquela velha frase notória, né, do Bush, né? Se você não é a favor dos Estados Unidos, então concluo que você está contra. Então, aí tem um logo, né? Quer dizer, é uma confrontação já, né? A pessoa já está entrando impondo medo, né? Um clima de medo, né? Já fazendo o outro ficar titubeando no seu próprio posicionamento. E a questão ad hominem é quando você esquece a ideia e você ataca o argumentador, né? É uma forma também de violência, né? O ataque ele sofisticou, usa-se o verbo agora, né? Não se usa necessariamente o tacato, né? O verbo virou a espada, né? Virou um instrumento de agressão.
Então, a pessoa não está conseguindo argumentar adequadamente, às vezes ela usa de forma deslocada o argumento ad hominem. Ela vai atacar outra pessoa. O argumento ad baculum, que é uma coerção, uma força usada. O argumento da força. Aí no uso deslocado, isso que eu não entendi. O uso deslocado do o uso da coerção. Eu estou colocando aqui porque a gente não pode generalizar, dizendo, todo argumento ad hominem, ele é negativo? Acho que não. Depende do contexto. Na maioria das vezes, quando a gente observa no cotidiano das pessoas, sim. Mas há situações em que o argumento ad hominem ele é necessário. A própria pessoa, ela motiva e dá razão Exato. para o argumento ad hominem. O próprio homem. Alberto Etório, por que colocou em culturologia, segunda linha, a cultura da dessomatologia? Porque eu acho que um dos maiores medos, né, as maiores ameaças humanas, pelo menos para boa parte da humanidade, é o medo da morte. É a tanatofobia. A tanatofobia, exatamente. Então, se a pessoa não tiver a cultura da dessomatologia, isso até um verbete, se não me engano, da professora Adriana, essa cultura da dessomatologia. Né? Enfim, se a pessoa não tiver isso, ela vai ficar sempre se sentindo insegura em relação a essa questão da morte. É considerado também o pai e mãe da maioria dos membros. Gostaria de saber se dentro da premissa da assistência é inerente à evolução, a TENEPS é considerada TACOM ou TARES. Qual seria o comportamento adequado se você for ofendido por uma reunião de condomínio onde os nervos estão exaltados? Primeiro TACOM e TARES, se a TENEPS é TACOM ou TARES. A TENEPS ela acaba tendo um fim tarístico, né? Visto que essas consciências sendo assistidas, harmonizadas, né, elas vão ter um grau de lucidez extrafísica que permite elas serem esclarecidas. Então é um e elas vão trazer importante. Outras. E vão trazer os vínculos, né, as raízes delas com outras consciências também ajudam nessa questão também da assistência, uma assistência mais ampla, né? Qual a estratégia estratégica, aqui no caso está falando aí, devia ser estratégia, de enfrentamento contra os pseudocéticos das sociedades céticas, que na prática são pseudocéticas? Eu não conheci nenhuma comunidade realmente cética. Estou tentando entender a pergunta. Você quer que leia de novo? Vai lá, lê de novo. Qual a estratégia de enfrentamento contra os pseudocéticos das sociedades céticas, que na prática são pseudocéticas? Eu não conheci nenhuma comunidade realmente cética. Não, eu entendi. Por exemplo, você pega um cientista materialista, na verdade, ele é um crente, né? Ele é um crente da matéria. Ele é um crente do elétron. E qual seria a postura, a estratégia de enfrentamento? Depende, eu acho que isso aí é muito difícil. Você tem uma relação com essa pessoa, você convive com ela todo dia? Em último caso, ele deve dar a banana. Só em último caso. Em último caso. Primeiro você vai pelas atitudes mais nobres, né? Mais diplomáticas. Em último caso, você se posiciona e deixa a pessoa para lá. Para você. Por gentileza, aprofundar na última linha da parafatologia as habilidades de manejo da isca lúcida. Habilidades de manejo. Acho que aqui no caso da isca lúcida, uma coisa importante é a sinalética, né? É você distinguir a sinalética do assédio, daquela do amparo. Né? Então a irritabilidade surda, gratuita, por exemplo, a questão, a pessoa está bem, de repente ela fica instigada aos conflitos ali da hora. Né? A identificação disso é uma habilidade, né? Uma habilidade em relação ao parapsiquismo básico. Né? Isso é uma questão importante. Né? A sinalética parapsíquica, o domínio do estado vibracional, um certo domínio das energias, né? A capacidade também de sobrepairar os conflitos. Né? Tem até um verbete analítico. Sai, né? Você sobrepaira, né? Não entra no calor da hora. O traforismo, a questão, por exemplo, a habilidade de você avaliar a sua própria pensanidade. Estou pensando isso por quê? Que evidência que eu tenho que isso estou pensando é verdadeiro? Né? Colocar à prova a própria avaliação, que às vezes está indo na direção do conflito. Então são habilidades que ajudam a pessoa a manejar, né, a questão do assédio extrafísico.
poderia falar um pouco sobre o binômio falência adaptativa, transtorno de ajustamento? Falência adaptativa, transtorno de ajustamento. Falência adaptativa seria aquela condição em que a pessoa entra num grau de esgotamento, né? É o estresse extremo, é a linha final, é o fim do poço em relação à resistência ao estresse, né? A pessoa faliu, ela faliu, a capacidade dela de se adaptar àquela conjuntura, àquela pressão, àquela demanda, acabou, ela se esgotou, né? Isso tem modos disso, né, dessa falência adaptativa, às vezes até na síndrome de burnout, você encontra isso, né? Então, é um transtorno de ajustamento, né? Dentro da psiquiatria, se classifica, né? Tem um grupo de transtornos mentais, que se classifica o transtorno de ajustamento, que é exatamente esse grau de estresse muito elevado. O indivíduo passou pela condição de adaptação, que o estresse é uma resposta adaptativa, né? Você tem uma demanda, uma pressão grande do ambiente, ou uma situação existencial, você redobra os seus esforços, sua energia, para tentar lidar com isso, mas isso tem que passar, né? E se o indivíduo ficar muito tempo e não houver um encaminhamento ou uma solução para a questão, vai chegar a um esgotamento. E aí sim, você tem quadros, às vezes, bem graves, né? Bem graves. Às vezes um processo de esgotamento que leva a um grau de depressão aguda, né? E a pessoa tem dificuldade de superar aquele quadro depressivo. Mexe com questões também físicas, neurológicas, né? O neurônio é extremamente a célula mais sensível do organismo, né? O estresse agudo, o cortisol, o hormônio do estresse, a adrenalina, isso queima, isso frita o cérebro, né? E depois a recuperação ela tende a ser lenta, gradativa, né? Depois de um esgotamento desse tipo. Então, transtorno de ajustamento. Oi. Vivian. Oi. Na patologia, na página 9, na terceira linha de baixo para cima, a identificação e a reestruturação dos esquemas cognitivos autolimitantes. Eu queria que você fizesse uma correlação. Qual que é? Na patologia, página 9, terceira linha de baixo para cima. Terceira linha de baixo para cima. A identificação e a reestruturação dos esquemas cognitivos autolimitantes. Certo. E eu queria que você fizesse uma correlação com a tecnologia, na terceira linha também de baixo para cima, da página 9, as técnicas cognitivo-comportamentais no desenvolvimento de habilidades metacognitivas de enfrentamento. Certo. Então, primeiro aqui, identificação e reestruturação dos esquemas cognitivos autolimitantes. Uma estratégia de enfrentamento disfuncional, desadaptativa, ela tem base na forma do indivíduo significar a sua realidade. A interpretação do que está acontecendo é que define o acionamento de uma estratégia. Se eu me sinto ameaçado, obviamente eu vou estabelecer uma estratégia que me proteja dessa ameaça. Então, o que eu penso acaba definindo a estratégia, né? Eu acabo escolhendo uma estratégia em função do significado. E o que eu penso é definido pelas crenças, né? Pelos meus construtos, né? Meus esquemas cognitivos, né? Então, se você não consegue desconstruir uma estratégia disfuncional desadaptativa, reforçada ao longo do tempo, se a pessoa não identificar qual é a crença autolimitante. Vou te dar um exemplo. Eu tenho contato dentro de clínica escola, aqui em Foz do Iguaçu, então a gente vê um monte de casos, né? Uma série de casos semanalmente. Então, falando do milagre, como é que fala do milagre, mas não fala do milagreiro, né? Uma senhora, 48 anos de idade, com 25 anos de casamento, né? Gosta muito do marido, tem lá a prole, os filhos já estão bem encaminhados, e ela é professora, né? E ela vai fazer uma viagem com treinamento. Nessa viagem, um ônibus lá que foi fretado, o ônibus na saída quebra. Ela volta para casa. Tudo silêncio, ela abre a porta de casa, abre lá, chega na porta do quarto, encontra o marido com um outro, não outra. Ela nunca soube disso. Ela não tinha esse entendimento. Aí você, o colega lá atendendo, né, a pessoa, foi ver que
ela entendia que ela não ia conseguir viver com ele mais, pelo menos com o marido, porque só de ela pensar, ele está do lado, evoca a ideia de que ele está com homens, que ele está, sei o que tal, é confusão, não é certa, né? Ela não suportaria essa condição mais. Então, ela entende que o ideal é separar. Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue separar, né? E aí, conversa vai, conversa vem, ela mantém, a estratégia de enfrentamento dela dessa realidade é uma estratégia baseada na emoção. Ela começa a desviar de assunto, ela usa a esquiva, ela não vai no ponto, ela não quer conversar, ela vai empurrando com a barriga, aquela situação, procrastinando a solução da condição, ela não fala com o esposo. E aí, lá no final das tantas, o estagiário lá identificou a crença autolimitante. Qual era? Uma lavagem cerebral, do tipo, até que a morte os separe. Quer dizer, ela sabe que o melhor é separar. Ela gosta da pessoa, vai ficar amiga dele, né? O cara se retratou, até falou que nunca quis, né, feri-la ou magoá-la, etc. e tal, mas aquilo, para ele lá, era mais forte, ele não conseguia educar aquele impulso. Então, veja, a pessoa tem uma crença que ela não consegue rever, ela não consegue reestruturar, e ela continua, às vezes, sofrendo na vida, porque a estratégia dela de enfrentamento é disfuncional. Então, se não rever a crença autolimitante, uma série de atitudes e comportamentos acabam levando a uma vida uma das coisas mais bravas que tem nisso é a quebra do ônibus. A quebra do ônibus? Quebra do ônibus, o avião que não partiu, é o contratempo que acontece, tem cada coisa. Revela, né? Isso tudo eu recebo lá nas solicitações da TENEPS. Então, um contratempo que muda aquilo que estava marcado, que sai da rotina, abre o olho que a tragédia pode estar batendo na porta. Toque, toque, toque. Ô Rui, aqui no ar, na página 13, personalidade, universo da psicopatologia, poderia ampliar a respeito da personalidade esquizoide? Página 13. Personalidade esquizoide. Ok. Então aqui, ó, a personalidade esquizoide é aquela personalidade que ela vê os relacionamentos como algo insatisfatório, né? Ela não vê nos relacionamentos uma fonte de gratificação, tá? Então ela tem isso bem já arraigado, né? Uma espécie de uma pressuposição que os relacionamentos não valem a pena, né? E de fato, no esquizoide, às vezes, você realmente vê que ele não sente falta de relacionamento. Ele prefere ficar com uma máquina, lá no computador, né? Às vezes alguns nerds, não todos, né? Não todos, alguns nerds que gostam muito de computador, né? Eles amam a máquina mais do que uma pessoa. Pelo menos a impressão que dá para aqueles que convivem. Você sabe que tem aquela história que tiraram, até fizeram filmagem do homem tentar fazer uma relação sexual com o carro. Tem foto, tem filmagem disso, tudo isso. Tem. É o homem com o carro. Isso aí é amor errado, né? É o homem com o carro. O cara deslocou afeto para a máquina. Geralmente na frente do carro. E tentando ter uma relação sexual com o carro. Então por aí você vê a loucura do processo mecânico. A que ponto chega? Isso é da década de 50, tem filmagem disso. E aqui em relação às ameaças, né, aqui que a gente colocou, perder a liberdade de ação nos relacionamentos. Ele viu o relacionamento como um estorvo. Então se relacionar com pessoas, ter pessoas na convivência, é ameaçador para ele. Ele acha que o outro vai acabar frustrando ele, né? De maneira que ele acaba desenvolvendo estratégias. Essas estratégias acabam sendo disfuncionais, né? No caso aqui, estratégias excessivas. Ele quer autonomia, ele busca uma autonomia absurda, às vezes, na vida dele. Ele não precisa de ninguém, né? Ele ser totalmente independente. A gente sabe que isso é anti-evolutivo, né? Está na contramão da evolução, o isolamento e a autonomia excessiva. E aí as estratégias que ele precisa desenvolver, claro, a intimidade, a questão da reciprocidade, empatia,
né? Coisa que para o esquizoide é uma coisa muito difícil. Página 9, 8ª linha de baixo para cima, está aqui na letra B. Você coloca aqui o procedimento metacognitivo estruturado na resolução de conflitos. 8ª linha de baixo para cima, página 9. Patologia. Procedimento metacognitivo estruturado na resolução de conflitos. A minha pergunta seria a seguinte: quando existe o conflito ideológico, as partes envolvidas, qual seria a melhor postura das partes envolvidas para a estratégia de enfrentamento melhor, a ideal das partes envolvidas nessa solução de conflitos? Você considerar que existe a possibilidade de você ter inúmeras perspectivas sobre a vida, sobre a situação, sobre as pessoas, né? Não existe uma perspectiva apenas. A pessoa tem a dela e você tem a sua. Eu acho que já parte do entendimento você conseguir entender e respeitar que o outro possa ter uma opinião diferente da sua. Então, isso já dá uma margem para um diálogo mais efetivo, né? Mais saudável, ao invés de você já partir para a briga, né? Tem pessoas que acham que, por exemplo, aqui no caso, né, no perfil mais narcisista, né, a pessoa ela acha que os outros têm que ter a mesma opinião que ela, né? E aí é super conflitivo, né, a relação. Então, acho que uma estratégia inicial é essa. O outro pode ter opinião diferente da minha. O outro tem o direito de pensar diferente de mim. Então, esse respeito ao direito, já eu colocaria no top, né? No protocolo metacognitivo, né, de procedimento, isso. Né? E aí, depois, a sequência é a questão de você ver as suas interpretações, o significado que você está dando para aquilo que está sendo falado, né? Ver se não tem uma perspectiva mais privilegiada para você enxergar a situação e a pessoa incluída. Certo. E aí, a pessoa que está auxiliando nessa resolução de conflitos, por exemplo, um mediador, como que ele poderia ajudar as partes para que elas façam isso? Respeitem, deem esse direito ao respeito do outro. Explicitar essa questão do direito de cada parte pensar diferente e depois tentando encontrar o denominador comum, porque às vezes as pessoas estão falando da mesma coisa e não se aperceberam. Usam conceitos diferentes, mas existe uma raiz comum e o mediador ele tem que saber puxar esse denominador comum e criar ali uma conciliação em cima do consenso. Ok. Mudando um pouquinho de assunto, é possível explicitar a estratégia de enfrentamento inadequada para a pessoa num momento de conflito? É útil isso ou depende do caso? Depende da pessoa. Isso aí não tem uma regra assim fixa, né? Porque às vezes a pessoa é muito reativa. Aquilo é a pior hora para você abordar aquilo. Então é melhor deixar passar e você pegar ela depois no momento em que ela esteja mais tranquila. Você sentar com ela e falar assim: olha, gostaria aqui de conversar um pouco com você, né, sobre aquilo que aconteceu, para ver se a gente chega num entendimento. Começa assim a conversa. Rui. Né? Rui, aqui na letra B, atrás de você. Queria entender, se explicar um pouquinho da estratégia de enfrentamento. A psicologia, ela explica, baseado no temperamento, no cérebro, nas experiências que ela tem nessa atual vida. Como é que tu entende isso na formação do temperamento, mas pegando outras vidas? Formação do temperamento, pegando outras vidas. Do ponto de vista convencional, né, se você vê os estudos de temperamento, eles colocam muita responsabilidade no temperamento na genética, né? Eu acho que é muita coisa para a genética explicar, é excessivo. Embora a gente saiba que a gente não pode desprezar realmente a influência da máquina. Né? Tem máquinas que são mais explosivas, que elas respondem mais prontamente a estímulos. Essas pessoas com essa máquina têm mais disposição a desenvolver transtorno de ansiedade. Né? E existem muitas evidências a respeito disso. Né? Tem um pesquisador chamado Jeremy Kagan, talvez um dos maiores pesquisadores hoje em relação à questão de temperamento. Né? Ele fez um dos estudos mais difíceis que se tem na área psicológica, esses estudos longitudinais, que você tem que acompanhar a criatura lá, e é grupo grande, centenas de pessoas. Follow-up, exatamente, o follow-up, 4 meses de idade, 8 meses, 1 ano e meio, depois 4, aos 7, e 80. Vai assim.
80 anos. 80. Então, ele fez um estudo com centenas de pessoas em relação a isso. E ele chegou a um dado super interessante, que é a ideia de que certos preditores de transtornos de ansiedade, principalmente ansiedade social na adolescência, você consegue enxergar na criança com 4 meses de idade. Quer dizer, ninguém para muito para pensar nisso, né? A genética. Ele não entende nada com a genética. Você pensou se ele entendesse? Se ele juntasse as coisas, não falta é juntar. Está faltando isso. Agora, ele examinando a criança com 4 meses de idade, faz estimulação e vê como é que a criança responde. Né? Essa responsividade excessiva da criança é um preditor para transtorno de ansiedade na adolescência. Quer dizer, apesar da educação, apesar da mesologia, o indivíduo acaba ainda manifestando o negócio lá na frente. Então, se não houver uma mesologia adequada, onde os pais, os modelos parentais, tenham um bom entendimento do temperamento da criança e não reforçar esse temperamento, tirar ele lá do extremo, né, daquela criança mais acovardada, mais medrosa, e levar ela para o outro lado, porque ela fica um meio termo, né? A criança aprender a modular o medo. Que isso depende muito dos pais. Né? Tem mães, por exemplo, que a gente observa, que quando a criança mostra essa característica, ela é mais medrosa, ela recua. Por exemplo, você está num ambiente, entra uma pessoa estranha, a criança sai de lá, vem correndo, agarra na barra segura na perna da mãe e começa a chorar, a alertar a mãe que tem alguém ali. A mãe já viu e tal, tenta acalmar a criança. E aí o que a mãe faz? Ela pega a criança e protege, quer acalmar a criança. E fazer isso uma vez ou outra não há problema. Agora, a questão é fazer isso sistematicamente. Ao invés da criança aprender a modular o medo, ela reforça. Então, esse tipo de padrão, a criança tem que ser exposta gradativamente. Então, pegar pela mão com a criança e levar ela nas situações em que ela teme, que é um temor exagerado, excessivo. Essa exposição, isso em nível... baratrosférica. É uma exposição de origem baratrosférica. Exposição gradativa, né? Mas a base disso, o desencadeamento, é porque a pessoa passou na baratrosfera. Sim, é exacerbado. Então eles não veem esse eco da paragenética, às vezes ecoando nas exposições genéticas. Rui. Está até hoje com medo do... Rui. O termo metacognitivo, eu não entendi o que é, por favor. Meta, acima, né? Acima. Metacognição é cognição sobre a própria cognição. É a habilidade de você pensar e refletir sobre o seu próprio pensamento, sobre a sua própria interpretação que você está fazendo ali da situação, do que está acontecendo. Então, uma habilidade metacognitiva estruturada seria o indivíduo ter quase um protocolo, né? Por que eu estou pensando isso? Que evidências que eu tenho que isso é verdadeiro? Agora, que evidências contra isso que eu estou pensando? Tem outras perspectivas alternativas para ver essa situação? Qual é a mais privilegiada? Se isso tudo que eu estou pensando realmente é dramático, complexo, difícil, né? Eu vou conseguir sobreviver a isso? Isso é tão ruim assim? Né? O mundo vai continuar apesar disso estar acontecendo? Né? Você acha que eu vou sobreviver? A sobrevivência além desse evento? Quer dizer, é uma forma do indivíduo encontrar uma resposta, né, adaptativa para essa situação, mesmo que se confirme que aquele pensamento negativo está realmente em acordo com a realidade. É uma extrapolação. Agora, falando nessa questão de medo e esse processo de inibição, tem gente na meia-idade, ou às vezes já com meio século de idade, que vem falar comigo e que perde a voz, às vezes começa a chorar. Agora, é medo. Há pouco tempo um cara falou, não, eles falam tanto a seu respeito que eu cheguei aqui, eu estou morrendo de medo de falar qualquer coisa. De falar que o senhor enxerga na sombra. Veja que besteira. Criar uma imagem, você está entendendo? Uma loucura. E a pessoa acreditou, não questionou. Pois aí então eu começo, tem que fazer o relax, fazer alguma coisa, dar água para a pessoa, lenço de papel, etc. Você tem que atualizar o esquema de falta de dinheiro. É a minha técnica. Mas olha, para você,
Poderia comentar a página 13, conviviologia? Página 13. Ok, aqui. A fixação da consciência em determinado modus operandi traz desajustes importantes na socialização, com repercussões multidimensionais. Tal estado, é isso? Porque talco aqui, tá tal. Tal estado pode estender-se em quadros de parapsicose pós-dessomática, ampliando os contingentes das reurbanizações extrafísicas. Eu citei aí anteriormente o caso aí do Hiro Onoda, né, o soldado japonês, o oficial da inteligência do exército japonês, que é um exemplo assim escrachado, né, de estratégia anacrônica, né, ou extemporânea de enfrentamento. O indivíduo não se atualiza em relação à realidade e ele fica interpretando os dados à luz daquelas crenças, e ele impõe as crenças, impõe as pressuposições na realidade, não deixa que os dados da realidade corrijam. Então, o grau aí do indivíduo, o sujeito que chegou então a 30 anos praticamente de ficar vivendo na selva, interpretando os sinais como sendo a prova que ele está em guerra ainda. Vocês têm noção desse caso aqui? Esse foi o mais conhecido, porque tem mais casos. Tem muitos outros. Nesse caso aqui, isso foi em 1945, acabou a guerra. Ele nunca se deu o braço a torcer que a guerra tinha acabado. Na década de 60 começou a Guerra da Coreia. Passavam os aviões americanos ali, passava lá por cima da selva, ele pegava o rifle dele e atirava nos aviões, achando que ele estava na guerra ainda, na mesma guerra. Né? Houveram tentativas de panfletos jogados pelo avião, panfletos dizendo, né, para ele, porque eles já sabiam que eles estavam lá, que ele estava lá. Ele matou vários civis na borda da selva, achando que era inimigo, né, que eles tinham se aliado lá, os filipinos tinham se aliado aos Estados Unidos, e então é inimigo também para ele. E ele matou vários. Então, pela descrição das pessoas, identificaram que era ele. Fizeram os panfletos, jogaram, ele olhava aquilo, e ele dizia que aquilo era... Ele interpretava a luz daquelas crenças dele, de que isso aqui é estratégia do inimigo. O inimigo está querendo me pegar, né? Está aqui, está na cara. Eu sou da inteligência ainda japonesa, né? Eu sei dessas artimanhas. E aí assim foi prolongando essa condição dele por 29 anos. Agora, a data da rendição que foi interessante, porque eles localizaram então o oficial comandante dele, e pediram para que ele fosse numa missão, adentrasse a selva, e encontrasse o Onoda e pedisse para ele, sou seu comandante, né? Quando chegou e eles se depararam com o Onoda veio estava todo fardado. 29 anos ele cuidou direitinho da farda dele, com rifle na mão, e quando ele viu que era o comandante deu voz para ele, acabou, basta... Vocês já viram eu falar aqui um negócio muito pior do que isso tudo aí. O caso da minha mãe. A hora que eu saio para fora do corpo, ela fala assim, olha meu filho, você vira e seja aquele personagem do fulano, que está aqui depois de séculos. Ele está ainda numa mesma condição dele. E você vai ter ascendência moral, intelectual para falar para ele. Então, apareça como o fulano perante ele, para ele mudar. Agora, essa personalidade, a principal delas, que ela teve que fazer uma encenação do holopensene extrafísico daquilo tudo da época. Um psicodrama. Agora, veja, aquilo tinha mais de 400 anos. É impressionante. Então, eu apareci na frente com o personagem que ele conheceu, mais ou menos, na época, para mostrar para ele quem eu era, para ver se acudia. Agora veja, esse aí foi 30 anos, esses outros lá são 400 anos. Esse então, tudo é a mesma coisa. É nesse sentido que está essa conviviologia, né, Mussar? Esse caso dá para fazer uma ideia do que existe do ponto de vista extrafísico. Por aí você vê como é que é importante a gente estudar a paragenética e a holobiografia de todo mundo. Explica tudo, porque a ciência convencional, inclusive a psicologia, a medicina, só trabalha na superfície da coisa. O negócio vai... Mas nós temos que entrar na raiz do processo, é muito mais sério.
Poderia ampliar o que se lê em paradoxologia na primeira e segunda linha e poderia também exemplificar? Primeira e segunda linha? Do paradoxo. Agressividade sadia, a gente comentou. Será que é o paradoxo da técnica do... Primeira e segunda linha. E dá exemplo. Também, paradoxo da técnica do estoque regulador de ouvintes. Aliás, até o exemplo que eu dei é disso, né? Quando eu falei de agressividade sadia, queira ou não, depois é que eu fui entender o que aconteceu lá naquela palestra. E queira ou não, ter feito daquela forma, regulou os ouvintes, regulou o estoque de ouvintes, né? Quer dizer, aquela a regulação do estoque. Acabou sendo, né? Você leu alguma coisa? Eu já fiz estudo, sei quantas vezes. Eu já tive que mandar a gente embora na frente de todo mundo pela política, devido ao yoga. Tudo é pessoa que chega lá e quer falar outra coisa, que não tem nada a ver com aquilo que eu fui lá para fazer uma palestra. Por que isso? E quer tomar conta do microfone? Não dá, né? Eu tenho que falar. Agora aqui, ao professor Valdo, eu vinha sentindo dores no corpo após acordar. E associo isso ao vampirismo energético, que poderia estar sofrendo, uma vez que vinha fazendo exteriorização de energias quase no mesmo horário. A princípio, achava que por trabalhar demais, mas agora que estou exteriorizando de horário alternado, já não sinto mais dores. Estou correto na minha dedução? Olha, pode ser. Tem lá a sua razão. Isso aí é uma hipótese. Agora, examina isso com o tempo. Anote as suas vivências. Alver Betógrafo, poderia detalhar a personalidade esquiva? Que técnicas podem ser utilizadas para identificar a crença autolimitante? Personalidade esquiva, lá no final, né? Provavelmente aqui no quadro. Ok. Se faz uma distinção, né, de transtornos de personalidade e transtornos de sintoma, né? Transtornos de personalidade são estratégias que foram postas em ação desde muito cedo na vida. Então, desde muito cedo a pessoa vem reforçando aquilo, né? E aquela estratégia acaba se tornando um traço. Isso do ponto de vista convencional, visão convencional, né? De tanto usar uma estratégia, a estratégia vira um traço de personalidade. Os traços, por exemplo, no caso aí de evitação, no caso da personalidade esquiva, ela resolve os impasses, as ameaças, os desafios com esquiva, tirando o corpo fora, né? Mas existe também uma modalidade que é a ansiedade social, o transtorno de ansiedade social, a fobia social. A fobia social, ela tem características muito similares ao transtorno de personalidade esquiva. Mas ele poderia dizer assim que a fobia social era mais... existe um antes saudável, e a partir, às vezes, de alguns eventos, de alguns traumas que a pessoa teve, ela começou a apresentar características de esquiva forte, especialmente em situações sociais, né? Então, a forma da pessoa melhorar esse quadro, e lembre que isso pode ser já de vidas, né? Essa característica. E ela está, na verdade, às vezes aumentando, né? Reforçando nessa vida a mesma característica. A pessoa ela tem ela tem uma visão de si como inepta, né? A ideia de que ela não é capaz, que ela é inadequada, que ela vai acabar dando um vexame, né? E às vezes a educação, né? Os modelos aí educacionais que ela esteve inserida acabaram até levando isso, né? Você vê, não é raro, né? Não é raro. Você vai falar, a pessoa vai dar o perfil familiar, né? Você vê realmente o pai era extremamente rígido, a mãe extremamente, às vezes, exigente, né? E ela já com esse temperamento inato, né? Então, uma coisa reforça a outra, né? Então, explode toda aquela disposição, inclusive para a genética, né? Então, para superar uma condição dessa, a pessoa ela precisa, às vezes, de uma exposição gradativa e sistemática, né? É o caminho para a cura de uma personalidade esquiva. Começar com coisas mais simples, pequenos desafios,
né, ela ir cumprindo esses desafios, quebrando aquela ideia de que ela é incapaz, né, e gradativamente passando para desafios maiores. Geralmente, em processos clínicos, esse geralmente é um procedimento terapêutico comum. Em mitologia, o mito da evolução consciencial, sem oscilações regressivas até a dispersidade. No processo evolutivo há regressão? Em caso afirmativo, em que sentido? Como isso pode ser positivo para o avanço evolutivo? Essa regressão, obviamente, ela é temporária, né? Às vezes a pessoa estava indo muito bem, de repente ela se debate com uma situação, ela não consegue lidar, dá uma síndrome desadaptativa no sujeito, ele de fato regride, não parece mais aquela pessoa, né? Aquela fortaleza, né? Os trafores deixaram de predominar, algum trafar começou a imperar na manifestação da pessoa. Então, nesse caso, há uma regressão sim temporária do quadro. Tá? Quem para, regride. Que a evolução é a consciência em movimento. Poderia exemplificar o antagonismo estratégia de manejo coping, focada na emoção estratégica de manejo focado no problema? Isso é um binômio? O que é? Esse antagonismo, né? Página. Antagonismo estratégia de manejo. Página 10. Focada na emoção estratégica de manejo. Ok. Isso aqui é dentro dos estudos até do coping, né? Existem duas formas básicas de coping, que são essas duas aqui. O indivíduo, quando vai lidar com uma adversidade, uma ameaça, ou um fato, por exemplo, trágico, a pessoa, geralmente, ela acaba optando por uma dessas estratégias básicas. Né? A estratégia focada na emoção é quando a pessoa, por exemplo, ela percebe que ela não tem controle mais sobre a situação, ela não tem controle, não depende dela a resolução daquele problema. Né? Então, geralmente a estratégia focada na emoção ela é mais eficaz no curto prazo, que é quando a pessoa ela tenta evitar o sofrimento psicológico ou o sofrimento emocional do impacto da situação, né? Daquela adversidade. Então, o indivíduo ele está lutando ali para tentar amenizar a resposta emocional. Né? Então, a estratégia focada na emoção, ele tenta minimizar o sofrimento emocional. Já uma estratégia focada na resolução de problemas, o indivíduo ele vai querer identificar quais são os fatores que podem fazê-lo, se ele controlar, né, fazer com que aquela situação se resolva, de fato. Né? Obviamente que, se a situação está totalmente fora de controle da pessoa, não depende dela, uma estratégia de enfrentamento focada na emoção é o consolo, né? É aquela coisa de você consolar a pessoa. Né? O consolo é uma forma de estratégia de enfrentamento baseada na emoção. É o que pode ser feito naquele primeiro momento. Né? E, posteriormente, né, pode-se fazer um esclarecimento depois para a pessoa. Agora, tem pessoas, aí no caso, o Radins, a personalidade que ela substitui adversidade, ameaça por desafio. Ela tem essa tendência construtiva, evolutiva, né? O Radins, ele tem essa capacidade de autossuperação, essa resiliência, e geralmente as estratégias que ele usa de enfrentamento para questões de adversidade grave são estratégias focadas na resolução de problemas. Não sei se ficou claro. Rui, letra A. Aqui na letra Rui, letra A. Página 11, na sindromologia, a última linha ali. Você coloca a hipercompreensão presente na estratégia contrafóbica da vítima da síndrome de Estocolmo. A hipercompensação presente na estratégia contrafóbica da vítima de síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é aquela síndrome, né, que oriunda de um caso muito famoso, em 1973, em Estocolmo, um sequestro em um banco. Né, a vítima, ela acabou, depois que o sequestro o sequestrador foi preso, etc. e tal, a vítima ela se apaixonou pelo sequestrador, né? E acompanhou, ele foi preso e ela ia visitá-lo sistematicamente, aquela coisa toda. Né? Então, houve uma identificação com
com a figura do agressor. Né? Então, a gente considera isso uma hipercompensação, né? Em termos psicodinâmicos, chamamos de formação reativa. Né? O sujeito reage mostrando o oposto. Né? Tiveram 30 vidas juntas antes, não só 3. Explica tudo. Você está vendo mais uma vez a holobiografia? A holobiografia. A paragenética. Do ponto de vista convencional, ele só vem com uma reação emocional. Né? Quer dizer, eu estou sentindo muito medo e eu acabo tendo uma atitude que acaba fazendo que esse medo abaixe. Então, uma reação contrafóbica. Né? Rui, aqui na letra B, por favor, só um pouquinho, deixa eu perguntar. Você poderia, por favor, me explicar qual foi a relação que você deu para a labilidade parapsíquica em parafatologia com as estratégias de enfrentamento? Está na quinta linha aqui, de baixo para cima. Tá, a labilidade parapsíquica, né? A questão das oscilações emocionais, né? Mas as oscilações emocionais que podem estar refletindo, inclusive, um parapsiquismo ainda, um parapsiquismo que a pessoa ainda não tem uma boa administração sobre ele, né? Ela não tem uma identificação adequada, às vezes a própria sinalética do assédio, né? Ela acaba entrando sempre na onda. E essas oscilações, muitas vezes, acabam caindo até em surtos, né? Surtos psicossomáticos, o pitio, o faniquito, né? Que muitas vezes a pessoa acaba entrando, né? Nessa questão da labilidade, né? Pode ser intensificado o processo de heterassédio, mas obviamente a pessoa tem o seu próprio autoassédio. O nome é 5 minutes. É 5 minutos o nome. 5 minutes. 5 minutos piorou tudo. Agora, hoje eu estou procurando aqui a nossa turma aí, sabe, da espada e do fuzil e da metralhadora. Eu não estou vendo ninguém aqui hoje. Tem alguém aí? Quer dizer, a não ser a nossa representante lá, mas ela é a nave capitânia, né? Mas, por exemplo, o Oswaldo, a Linor, o Adélio, entendeu, Adélio? O Adélio está escondido, ficou atrás de mim, para esconder, entendeu? Eu não estou vendo porque essa estratégia de enfrentamento, eles são especialistas. Nem era. Pode falar, Tânia, por favor. No passado, o tempo que já passou, já acabou, está finalizado, superado, etc, etc. Pois é. Não vamos fazer exumação assim do cadáver. Nota 10. Mas é isso. Ô, professor, o senhor não viu hoje o chapéu dela de capitânia? Hoje ela trouxe até o chapéu. Ah, foi? Então tá bem. Rui, aqui no B, aqui em cima. Você poderia aprofundar mais sobre em parafatologia, na página 9, na quarta linha de baixo para cima, a rememoração providencial da mensagem final do curso intermissivo definindo o enfrentamento sadio de crise existencial. Por que mensagem final? Não pode ser a rememoração da metade do curso intermissivo? Como se dá isso? Porque eu coloquei porque foi a final. Entendeu? Você capta só a essência do curso. Eu tive um caso, uma situação em que aconteceu isso aqui, por isso que eu coloquei a final, mas você está correto, pode ser também um flash de uma situação. Tá? Então, é nesse sentido que eu coloquei aqui. Quer dizer, aquela rememoração, ela é providencial, ela ajusta o teu entendimento em relação ao que está acontecendo e faz você ter uma atitude mais construtiva em relação de enfrentamento. Ok, obrigado. Rui, aqui no A, na página 11, em sindromologia, você pode falar da síndrome de Sísifo nas recomposições grupocármicas? A síndrome de Sísifo nas recomposições grupocármicas. É o curso grupocármico, na questão da interprisão, vitimização, recomposição, libertação e depois a policarmalidade. Então aqui nós estamos falando da recomposição, a terceira fase, que é depois que quando o indivíduo começa a ajudar, né, a assistir as suas antigas vítimas. Né? Então, período de Sísifo, aquela coisa, é muito esforço
muita doação e pouco resultado, pouco retorno, né, dessa questão. Então, isso vai exigir um enfrentamento, uma estratégia de enfrentamento adequada, senão a pessoa desiste, ela larga, ela chuta o balde, né, e no caso piora tudo, né? Então, ter um entendimento, né, ter esse entendimento da questão da evolução é imprescindível para a gente se situar dentro de um processo, de uma relação, se aquela relação envolve algum processo de recomposição, visto que a pessoa às vezes se dedica, ela tenta ajudar, ela tenta fazer a pessoa se encaminhar, pelo menos dar um suporte, e não dá eco. E aquilo não dá eco. E tem pessoas que se revoltam, às vezes acaba brigando e piorando, volta, né? Volta na interprisão, porque me parece que essa questão de interprisão, vitimização, recomposição, não é uma coisa assim, não é uma seta linear, né? Tem os recuos aí, né? As idas e vindas. Porque se o indivíduo reagir mal numa recomposição, ele pode carcar de novo, a conta fica negativa no quadro. Na página 12, Rui, em culturologia, na segunda linha, no final da segunda linha, culturologia, página 12. A cultura da mega-fraternidade suplantando o darwinismo social. Pode aprofundar isso, relacionando a questão aí das estratégias de enfrentamento? O darwinismo social o uso, né, dessas concepções da seleção do melhor, né, do mais apto, em questões já de sociedade, né? O darwinismo social diz o seguinte: se o indivíduo está numa pior, né, ele não está conseguindo um emprego, ele não está conseguindo, ou mesmo uma empresa, né, uma instituição que às vezes está até trazendo resultados para a sociedade, mas ela não está conseguindo se sustentar, que deixe que se esfolhe, não é isso? Deixe que, porque vão deixar as mais aptas sobreviverem, né? Então tem muitas economias hoje no mundo que seguem, quer ou não, seguem esse princípio, né? O problema do socialismo tenta dar tem que dar um freio nessa questão desse livre comércio, no problema do capitalismo, né? E isso tem que ser suplantado, né? Essa era consciencial, a ideia é que haja uma sobreposição da cultura da mega fraternidade, saindo dessa mesquinhez, né? Dessa falta de acolhimento, dessa falta de interassistencialidade, né? Então, a estratégia de interassistir é uma estratégia evolutiva, né? Todo mundo sai ganhando. O indivíduo acha que ele está dando, na verdade ele está saudando também, né? Ele é o principal beneficiário, né, na própria assistência. Então essa concepção, quando a consciência chega a esse entendimento, muda tudo, né? Muda tudo em relação a principal beneficiária. Dentro da questão de estratégia de enfrentamento, como é que se relaciona com a condição das estratégias de enfrentamento? Veja nesse caso aí, de uma pessoa, por exemplo, você está aquela com sim problema dentro de um grupo karma, né? Se você encarar por essa ótica, né, que você está recompondo, né, e você tem responsabilidade também em relação àquilo, né? Você se inclui, né? E essa inclusão acaba gerando mais empatia no processo da própria relação, daquela recomposição, tá? De maneira que isso eu entendo que é uma forma mais evoluída de você enfrentar as dificuldades interpessoais, ou as dificuldades, essas interprisões grupocármicas, tá? Você tem que se incluir. E as pessoas geralmente elas acabam mais que jogando o problema para o outro e não vê o quanto que ela pode ter sido corresponsável por isso. Talvez não hoje, mas no passado logo ali, né, ela tem um grau de responsabilidade, nada acontece por acaso, nem é posto numa condição de grupo karmalidade, assim, de graça, né? Então eu não sei se eu fui... Oi, aqui. O termo, eu sei que você já falou várias vezes, eu não peguei. O termo hipercompensação, por favor, dá para aprofundar? Que tem em vários locais aqui. Hipercompensação. Você tem uma deficiência, você tenta compensá-la. É uma espécie de
tenta contrabalançá-la, desenvolvendo uma outra questão. Por exemplo, você pegar dentro da onde surgiu esse termo, né? Esse processo hipercompensatório, é do Adler, né? Psicologia do desenvolvimento pessoal. Né? O Adler dizia o seguinte: o cara tem uma percepção de inferioridade. Ele vai querer melhorar isso, ele vai querer superar esse processo. Nessa tentativa de superar esse senso de inferioridade, a pessoa compensa. A compensação, dando certo, a pessoa se desenvolve. Mas pode acontecer alguma coisa nesse inteirinho que a compensação se torna uma hipercompensação. E aí é uma neurose. Essa hiper, o que é? O cara fica neurótico, né? A compensação, ele é excessivo com as coisas. A compensação, até que eu entendo, o hiper é em função do... É excessivo. Excessivo, eu sei, mas... e aí a pessoa está um pêndulo, A pessoa sai de um extremo, sai daqui de uma condição e ela quer mostrar o oposto daquilo. Mas o hiper, ele está numa condição patológica bem pior, é isso também. Extremado, sim. É isso. Não sei se é isso. Extremado. Rui, Luiz aqui na letra D. Na página 13, no 5º parágrafo, ali, atualização, logo depois da enumeração, né? Ali no final você coloca, no final da segunda linha, distorções cognitivas e fala de autoassédio e heterassédio. Sim. Eu queria ver se você podia expandir um pouco mais essa correlação do assédio com a distorção cognitiva e o desfazimento dessa distorção cognitiva com a questão do desassédio. A distorção cognitiva ela é uma espécie de receptor, né? É a partir dela que muitos assédios se infiltram. Né? Porque o indivíduo ele já está dando eco, às vezes, para uma ideia deslocada, né? Pouco apurada com a realidade. Né? O assédio pode se aproveitar e dar vazão, né? Incentivar aquela direção de interpretação do indivíduo. Então, partindo do princípio que todo heteroassédio tem base no autoassédio, né? As distorções cognitivas são já o preâmbulo do heteroassédio. Você acha que quando a pessoa começa a identificar os pensamentos automáticos disfuncionais, ela está mapeando, digamos, a forma como ela se assedia ou é assediada? Isso vai ajudar na desperticidade? Eu acho. E tem mais uma questão que é na página 11, na sindromologia. Terceira linha de baixo para cima. A síndrome do segredo, resultando resposta desadaptativa a trauma sexual. Você podia falar um pouco mais? Síndrome do segredo. Síndrome do segredo é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que passou por uma situação de abuso, né? Eu coloquei abuso sexual porque era mais comum ainda no abuso sexual, mas pode ser abuso físico, né? Violência doméstica, muito precoce, né? E a criança, no caso, ela desenvolve essa síndrome do segredo, que seria a ideia de que ela se sente culpada por o que aconteceu, né? Ela se sente culpada, ela se sente culpada por, às vezes, ter sentido até prazer no abuso, e tudo fica muito complicado. Às vezes ela é ameaçada pelo agressor: você não conta para sua mãe, porque senão eu mato ela. É muito comum isso, né? O agressor ele faz algum tipo de ameaça, e a criança ela acaba então desenvolvendo essa síndrome do segredo, né? Assim, o segredo faz ela tá no pacote, né? Na síndrome do segredo, ela tenta suprimir a memória do trauma. A supressão do trauma leva ela a ter constantes, às vezes até flashbacks do trauma. Quer dizer, aquilo que você quer esquecer, às vezes eles chamam efeito elefante branco, né? Não, elefante rosa. Você para de pensar no elefante rosa, né? Vai até a esquina, quando você parar de pensar no elefante rosa, você volta aqui. Quer dizer, complicado, né? Quanto mais você quer esquecer uma coisa, mais aquilo tende a voltar. Então essa falha, né? Acontece uma falha na supressão. Ela quer esquecer aquela vivência, e aquela vivência fica invadindo. Outra coisa que começa a acontecer, o significado que ela dá para a experiência é extremamente dramático. Já é dramático, né? Mas o fato de ela tentar suprimir, não querer lembrar, faz com que ela fique com um significado ainda maior do que foi o quadro.
né? E aí depois as estratégias que ela desenvolve para lidar com o processo, né? Ela oculta, isso começa a gerar uma série de comportamentos de esquiva, começa a gerar os problemas de relacionamento, como ela vê os relacionamentos. Você tem uma noção, eu vi um quadro de uma pessoa com essa síndrome de segredo, ela começou a manifestar uma repulsa em relação ao parceiro, né? Quando o parceiro tocava em certa parte do corpo dela, dava uma fúria nela, que ela batia na cara do parceiro, às vezes esmurrava o parceiro. E aí ela mesma não entendia aquilo, né? A gente pode entender, pode ser uma possessão? Pode ser uma possessão, ok. Mas vamos ver o desdobramento do quadro. A questão é que ela não fazia a relação entre essa atitude dela e o processo do abuso, tá? Ela não fazia noção. Essa desestruturação e essa esquiva constante da experiência, que ela não quer lembrar, né, faz com que certas sensações fiquem dissociadas da memória episódica do fato. E essa sensação do toque, exatamente aonde o pai, no caso era o padrasto, a tocou, né? Aquilo desencadeava e ela não fazia conexão entre as coisas. A partir do momento que ela deu a chance de revelar, quebra assim de segredo, revela, assume, fala sobre a questão, isso ajuda a dar o significado mais apropriado, fazer uma ressignificação do problema, né, do evento, né, dar uma proporção adequada ao quadro, e aí você vê, ela melhora o quadro. Agora, Rui, a consciência terapia vem e sobrepara isso, fica por cima. Então aí ela vai ver, expor para a pessoa que veio o possessor, o assediador, o perseguidor principal. Às vezes primeiro, é o mesmo do padrasto. Não, calma, é o do padrasto primeiro. Sim. Com ela. Envolvendo a situação toda da família, que às vezes tinha mais um ou dois elementos da família. Mais tarde envolvendo o marido dela, que também é da mesma turma. Está entendendo? E ela, no meio ali, servindo de bobo alegre e bufão de toda aquela corte de assediadores. Agora, veja, a consciência terapia tem que entrar nisso e expor, fica muito mais acima dela. Ela vai entender o negócio, sim, de uma maneira mais secular ou multimilenar. A gente nunca sabe de onde é que vem a raiz da história. Que é uma situação de abuso, acontece também. Então você veja, né? Tudo que é que você atende lá, sua turma, você tem que ver os bastidores ainda maiores, porque tudo isso você estuda aí na superfície. O negócio é seríssimo. Agora, ó, é aí que entra as personalidades consecutivas, é o estudo da Apex lá hoje, aí, com esse processo todo. Tudo está dentro disso. O organismo, o arcabouço, a estrutura, o esqueleto da coisa é o mesmo. Não mudou nada. A vida está aí. Não é fácil. A gente tem para entender isso, não é fácil. Você veja, qual tem dificuldade de entender o processo óbvio só dessa vida e aquilo que está exposto na vigília física ordinária? Pensa bem, ele entender agora os bastidores do problema. Multissecular. Muito mais sério. Entende? Agora, você está tendo uma boa experiência de tudo isso, está sabendo tudo, falando tudo com os pingos nos is, dando o nome dos autores. Você está uma fera, hein? Cuidado com isso. O homem está uma fera. Você precisa escrever mais esses assuntos todos. Você está muito por dentro dos assuntos, você não acha? O homem está com uma competência violenta. Né? Precisa entender isso aí mais, aprofundar mais ainda. Professor, na letra A aqui, ó, posso só acrescentar uma coisa? Quem quiser participar mais do debate domingo, o professor Rui está presente, como me picou na dinâmica da desperticidade. Ele consegue expor. Vamos lá. Já tá. Vamos lá para debater com o homem. Boa. Rui, letra D, João Melo. Aqui nas respostas nosográficas atuais, lá no regressismo, o item 4, disfarce, dissimulação de fraqueza, ferimento ou vulnerabilidade somática. Como é que fica, se é uma dissimulação, algum grau de consciência essa pessoa tem dessa dissimulação?
como é que fica a pensilidade e a compensação dela frente a essa dissimulação de fraqueza? Veja, essa questão de simulação é uma coisa reptiliana, né? Porque você vê o camaleão, né, tapeando todo mundo, você vê, está tentando sobreviver, está fazendo o que ele pode, né? Ele dissimula, né? Então, essa questão tem uma raiz subcerebral. Tem o ornitorrinco também, que você esqueceu. O ornitorrinco. Então, essa questão é a questão mais primitiva, né? Dessa dissimulação de fraqueza. Tem animais que, ele ferido, ele empruma, ele mostra que ele não está ferido. Porque mostrar fraqueza, o predador olha, presa fácil, né? Então, essa é uma estratégia também de sobrevivência diante do processo de ameaça. Fingir de morto. É similar ao fingir de morto. Só que, por exemplo, tem gatos, por exemplo, às vezes você dá o gato está doente, você não sabe direito. O gato é terrível nisso, ele disfarça a patologia. Né? E isso é uma estratégia para ele não ser pego para o predador. Na sua experiência clínica, eu quero ver se há uma dissonância cognitiva entre a pessoa que sabe que ela não é tão fraca, mas tem que se colocar nessa condição diminuída do disfarce. Como é que fica? Possivelmente por causa de uma vantagem. Ela vê alguma vantagem. É igual a síndrome de Jonas, que eu coloquei na sindrologia. O síndrome de Jonas tem o medo de ter sucesso. Aí você fala, medo de ter sucesso? Ninguém vai ter medo de ter sucesso. É aquele sujeito que acha que se ele ultrapassar os demais, vai haver uma certa rejeição. Isso acontece às vezes com alguns superdotados, né? Que disfarça, que joga abaixo, né? Ele fica na rasteira, né? Ele não demonstra o potencial dele, né? Por problemas afetivos. E ele acha que vai ser rejeitado, vai sofrer bullying, né? Vai ser... Enfim, tem que ver que pode haver um ganho. Na questão de fingir de morto, tudo isso parece que tem início com os bichinhos, insetos e outras coisas. O pior de cobra, qualquer coisa que você tocar nele, ele fica redondo como se estivesse morto. Então, ele talvez seja uma das primeiras manifestações disso. Então, conclusão. Vocês todos já foram piolho de cobra, tá certo? Rui, só aqui, ó, 2 sugestões. Quando a gente fala em enfrentamento, a gente tem a sugestão da técnica da consciencobaia voluntária do conscienciograma. Sim. E eu acho assim que também na patologia dá para acrescentar o autoenfrentamento através do conscienciograma. Então eu vi que na patologia? Na patologia. Eu só coloquei aqui o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1. Que é um introdutório a isso, né? Mas eu acho mais amplo o autoenfrentamento através do conscienciograma e na técnica, a técnica da consciencobaia mesmo, porque ela é uma técnica expositiva, ela é a técnica de maior de enfrentamento que a gente tem na conscienciologia, né? Despojamento mesmo e receber feedback. Ok? Eu não quero te tapear, mas seria bom, antes de você fazer a sua obra-prima, você fazer mais quanto, bebê? Tá bom? Assim você vai se preparar mais para a sua obra-prima. Esse aqui é o golpe que eu estou dando agora. Então, a saída. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 137 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online, 48 votos presenciais. Só vamos solicitar as pessoas que precisam sair, sejam em silêncio para poder ouvir os recados. Obrigada. Hoje temos 5 recados. Leandro, voluntários para a transmissão. Egrisson, 10ª qualificação docente. Cristina Aracaki, curso Teática do Código Pessoal de Cosmoética. Rosa, programa Verbetografia EAD. E Laisa e Márcio, 20 anos do Greenvex. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. O sorteio mensal deste mês do programa vai oferecer um netbook, cursos e livros. Então, amigo, fique esperto. Renove sua assinatura, mantenha ela em dia e quem não é amigo, seja bem-vindo. É só passar no CAEC, na recepção, ou ligar para 45 35 25 26 52 e fazer a sua adesão. Obrigada.
Pessoal, boa tarde. Nós aqui do Tertuliário gostaríamos de convidar mais uma vez os residentes em Foz do Iguaçu a ajudarem a gente na transmissão das tertúlias. Quem tiver disponibilidade de estar aqui no Tertuliário presencialmente, pelo menos um dia na semana, do meio-dia às 3, procura a gente, ou diretamente aqui, ou no e-mail, tertulias@caec.org. Obrigado. Olá, pessoal. Quem quiser tirar uma casquinha do professor Rui Bueno, a 10ª qualificação docente a ser oferecida pela Reaprendência entre os dias 24 e 26 de fevereiro, o professor Rui Bueno é um dos professores do curso, junto comigo é a professora Tatiana. A ideia dessa 10ª qualificação docente, é justamente trabalhar a questão que faz a diferença entre a docência tradicional e a docência conscienciológica, ou seja, a questão da parapercepciologia e a questão do trabalho das energias em sala de aula, especificamente a interação com o campo e as consciências amparadoras de função ali no caso. Então, quem tiver interesse, professores ou aqueles que estejam em processo de formação, entrar em contato com a recepção do CAEC ou então enviar e-mail para contato@reaprendência.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Então, a gente lembra que o CPC ele pode ser visto como uma excelente estratégia de enfrentamento e de superação das nossas autocorrupções e dos nossos trafares com vistas ao completismo existencial. Esse curso é um curso eminentemente prático, vai ser dado em 2 módulos, o primeiro módulo no mês de março e o segundo módulo no mês de maio, aqui em Foz do Iguaçu. E para maiores informações, a gente solicita que vocês entrem em contato com a Secretaria do CAEC. São apenas 20 vagas e o objetivo principal desse curso é justamente fornecer subsídios, técnicas e um ambiente otimizado para que a pessoa possa elaborar, aperfeiçoar e implantar no cotidiano o seu CPC. Obrigada. Boa tarde. Estamos convidando a todos para fazerem o programa Verbetografia totalmente à distância. Ele vai ser iniciado no dia 22 agora de março. A estrutura desse programa em EAD, ele tem as aulas já gravadas disponíveis. Cada semana a gente disponibiliza um grupo de aulas explicando aí as relações entre as sessões do verbetes e como elaborar os itens do verbete. E semanalmente a gente tem uma aula online para tirar dúvida não só dos textos, como da própria produção do participante, do neoverbetógrafo. Os interessados podem fazer a inscrição ou tirar qualquer dúvida com a recepção do CAEC. Nós lembramos também que, se você mora em determinada localidade e consegue um grupo de 10 pessoas, que a gente consegue dar um bom desconto para o grupo de inscrição. Então, a gente aguarda todos, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos, pessoal. Na terça-feira, nós teremos bolo de graça lá no Discernimento, às 17 horas. E esse bolo é para a confraternização dos 20 anos de Greenvex. Então, é uma atividade de confraternização, começa no Discernimento, e depois do Discernimento, depois que todo mundo já tiver comido o bolo, nós vamos para o campus da Sinvex para visitar a primeira sala administrativa da Sinvex e também o laboratório serenário. Tá? Ainda nessa semana de comemorações dos 20 anos de Greenvex, nós teremos, do dia 23 ao dia 26 de fevereiro, o curso Prática da Tridotação na Invexis. Nós convidamos a todos que têm interesse em desenvolver de modo prático a intelectualidade, a comunicabilidade para psiquismo, para fazerem essa turma, que é inédita, porque nós estaremos estudando o livro JK e os bastidores da construção de Brasília, que é a primeira biografia escrita à luz do paradigma consciencial. Além disso, o professor Alexandre Nonato, que é o autor do livro, será o professor do curso. Então, quem puder participar do curso terá a oportunidade de trocar diretamente experiências, perguntar para o professor Alexandre Nonato como foi essa questão da escrita do livro e buscando uma aplicação também no seu dia a dia de hábitos e rotinas úteis da questão da tridotação consciencial. Nós temos vagas ainda para o curso e quem quiser se inscrever pode falar comigo, eu me chamo Laisa,
ou pode falar com algum outro voluntário da Sinvex, que a gente sempre está aqui pelo CIEC, no discernimento, ou então por e-mail, contato@sinvexes.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Polianismo Terapêutico, especialidade Criticologia. Autora, professora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.